Olá, eu sou Marise Lazarete Castro, sou médica endocrinologista e estive agora no Congresso Americano de Endocrinologia, que é o maior congresso do mundo, na área da endocrinologia, onde a gente lá fica sabendo de todas as novidades que estão por chegar aqui no Brasil e de novos conceitos aí no tratamento das doenças endocrinológicas. O congresso foi em São Francisco, na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, e foi muito interessante, tinha mais de 7.000 congressistas. A delegação brasileira era uma das maiores, tinha sempre 10 brasileiros lá participando desse congresso. E, tradicionalmente, os brasileiros costumam frequentar esse congresso, onde a gente tem contato com os melhores pesquisadores da área, as pesquisas de ponta, falando sobre o futuro, sobre o que ainda vai chegar aqui no Brasil. Alguns assuntos foram muito interessantes para mim. O primeiro dia foi um dia dedicado a uma doença que é uma doença relativamente rara, que é chamada de hipoparatiroidismo, que é a deficiência das paratiroides. Paratiroides são glândulazinhas que ficam atrás da tiroide e que regulam o nível de cálcio no sangue. Muitas vezes, quando o paciente vai fazer uma cirurgia da tiroide, tirar a tiroide, ele acaba tirando, o cirurgião, a técnica acaba tirando também as paratiroides. E aí o paciente fica com um hipoparatiroidismo. E com grandes novidades aí nesse tratamento, que a principal delas é o próprio hormônio da paratiroide, o paratormônio, que vai chegar aqui ao Brasil nos próximos meses para tratar essa doença de uma maneira mais fisiológica do que a gente trata hoje. Então, essa é uma boa novidade para os pacientes que têm hipoparatiroidismo. Mas vários outros assuntos foram abordados, por exemplo, a menopausa. A menopausa teve palestras, duas médicas foram fazer uma conferência sobre a menopausa, mostrando todas as alterações hormonais e comportamentais que podem acontecer nesse momento, que na verdade é um período longo da vida da mulher e que muitas vezes a mulher não está preparada para isso, ela não sabe exatamente o que é a menopausa. A menopausa é um processo que acontece, na verdade, por definição, a menopausa é a última menstruação, é a data da última menstruação da mulher. Mas existe um período que é chamado de climatério, que leva anos, desde antes da menopausa até depois da menopausa. Em geral, o climatério dura ao redor de 10 anos. Ele já começa 5 anos antes da menopausa e prossegue para 5 anos depois, quando a mulher até realmente ela acabar de ter qualquer manifestação dessa falência ovariana. Então, o climatério é o momento em que os ovários começam a diminuir a produção dos hormônios que a gente chama de sexuais na mulher, o estrogênio e o progestogênio, a progesterona, que faz com que a mulher ovule e cicle, e sangre todo mês. Quando esses ovários vão parando de produzir os hormônios estrogênio e a progesterona, os ciclos vão mudando de duração. Ou eles vão ficando mais espaçados ou eles vão ficando mais próximos. Isso já significa que a mulher entrou no climatério, que é essa fase que antecede a menopausa. A menopausa vai acontecer quando realmente não tiver mais sangramento. E a partir daí que vem os sintomas mais intensos da menopausa, que vem aqueles calores, que vem a insônia, que vem a secura das mucosas, não só da mucosa do olho, da mucosa oral, mas também da mucosa vaginal, a fragilidade desses tecidos que podem ficar mais inflamados com a falta da hidratação, mas ainda vem o ganho de peso, a depressão, a confusão mental, a insônia, são sintomas que acompanham o climatério e que a mulher às vezes não reconhece, que isso é o momento que ela está passando. Em geral, quem acompanha o climatério é o endocrinologista, que sabe lidar com esses hormônios, e o ginecologista. Na minha clínica, eu gosto muito de acompanhar junto com o ginecologista. Então, eu faço a parte da reposição hormonal e o ginecologista acompanha as alterações físicas, faz os exames de prevenção de câncer, de colo de útero ou de mama, junto com o endocrinologista. Eu acho que esse é o tratamento ideal para o climatério. Mas é importante que a mulher saiba que tudo isso é normal.
É uma fase que ela passa. Então, a mulher tem lá todas as alterações hormonais, desde o começo da menstruação, os sangramentos periódicos, que muitas vezes também podem ter problemas, como a endometriose, o ovário policístico, tudo isso faz parte da vida sexual da mulher e, no fim, vai culminar lá com a menopausa e o climatério. Então, a mulher tem que estar preparada para todas essas etapas. O endocrinologista é o profissional que sabe também acompanhar todas essas etapas da vida da mulher. E nesse congresso se falou muito sobre tudo isso, sobre menopausa, né? Um assunto que está bastante relevante e que a gente percebe que as mulheres ainda têm muitas dúvidas a respeito. Um outro assunto que foi a vedete lá do congresso é sobre a obesidade. Nós estamos vivendo um momento revolucionário no tratamento da obesidade. Então, essas novas medicações que têm surgido e todo o conhecimento também, né, dos mecanismos que levam à obesidade mudaram completamente os conceitos de tratamento. O que alguns anos atrás era tido assim como uma falha de comportamento, uma falta de força de vontade da pessoa. Hoje não, a gente sabe que a obesidade é uma doença e ela é reconhecida como uma doença. Existe um perfil específico do paciente com obesidade, que é importante que a gente caracterize qual é o tipo de obesidade daquele paciente e com tratamentos específicos, né? E tratamentos muito eficazes. Agora existem as injeções, né? Os agonistas do GLP-1 que a gente fala, que são esses que vocês já ouviram falar, né? O semaglutida, a liraglutida e agora a tirzepatida, que é o mais recente medicamento, que tem mostrado resultados brilhantes no tratamento da obesidade. Além de todas as mudanças comportamentais e sociais que tem que vir junto, né? Porque a obesidade está disparando no mundo. Então é uma pandemia praticamente a obesidade. E nós temos que tratar com medicamentos sim, mas nós temos também que promover modificações sociais para evitar que o indivíduo chegue até a obesidade, né? Então tudo isso foi muito discutido lá no congresso. Uma outra abordagem também interessante foi em relação à pressão arterial, à hipertensão arterial, porque o endocrinologista também lida com a pressão arterial. Ele sabe muito bem controlar a pressão arterial e investigar em cada paciente a causa da hipertensão arterial. E uma das causas, um dos conceitos que foi abordado nesse congresso é de que todo paciente com hipertensão tem que ser investigado por uma doença endócrina que chama hiperaldosteronismo, que é a doença das adrenais, das suprarrenais, que são glândulas endócrinas que ficam em cima do rim. Então, essas glândulas produzem hormônios e um deles, que é a aldosterona, pode causar pressão alta. É muito mais comum do que se imaginava. Então, hoje em dia, é padrão se afastar hiperaldosteronismo do indivíduo que tem pressão alta. Tá? Então, esse também é um conceito novo que foi apresentado lá durante esse congresso de endocrinologia, agora em 2025. Então, muita coisa nova, muita coisa interessante. É sempre bom visitar esses congressos, né? Porque a gente, além de encontrar com profissionais de altíssimo nível, né, grandes pesquisadores, a gente sempre fica por dentro do que está chegando no mundo, né, e no Brasil em termos de tratamento de doenças da endocrinologia.